Estamos aqui mais uma tarde, mais uma vez, anunciando a palavra de Deus, pois nós sabemos que o mundo vive segundo as escrituras no maligno. Quando o narrador descreve essa condição, ele está dizendo que o homem ama mais as coisas deste mundo, sem querer saber o resultado ou as consequências que virá após a sua desobediência ou a sua rebelião contra Deus. Simplesmente após o pecado, queimou a natureza, agora herdou a natureza pecaminosa. Mesmo dessa natureza pecaminosa, todavia ele vai passar a ignorar a graça, a misericórdia, o favor de Deus em favor da sua alma e da sua vida. Pecado e o seu resultado. Porém, antes que o resultado do pecado ele viesse se manifestar, Deus havia já dito a Adão que seria um perigo ele viesse comer daquele fruto que Deus estava lhe ordenando, lhe orientando que ele não comesse. Porque certamente se ele comesse, ele perderia aquela comunhão, a inocência, a pureza. E principalmente aquele oásis, aquele paraíso que Deus havia colocado aquele primeiro casal. Porque nós levamos o ser humano, ele é vulnerável a levar essas coisas na brincadeira. Que um ser nos ofende, mas não sabe ele que nós estamos aqui. É por amor à sua alma, nós estamos aqui nesse soquete. Não é porque nós somos remunerados, não. Nós estamos aqui porque nós temos o que é a autoridade. Deus nos delegou essa autoridade, essa responsabilidade de pregar o evangelho ao mundo, ao pecador. Porque o pecador é o principal elemento que é o alvo do evangelho. Significa, segundo que Jesus deixou dito, que aquele que ama este mundo, aquele que está abraçado com este mundo, aquele que se casou com este mundo, ele não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que ama este mundo, ele não tem paz, ele não goza paz, ele não tem comunhão com Deus, ele todavia permanece morto nas ofensas dos seus pecados. Se o cara ele morre, entra em óbito, levando para a lei natural, depois de 24 horas ou 12 horas, ele vai começar a feder. É uma feredina que ninguém suporta chegar perto daquela pessoa, daquele defunto. Assim é o pecado. O pecado ele cheira mal perante a narina de Deus. O ser humano no pecado ele fede. O ser humano no pecado ele está morto. O ser humano no pecado ele não goza de paz, de comunhão, de harmonia com Deus. O homem no pecado, meu amigo, ele só tem prazer da depravação, na imoralidade. Tem prazer de matar, de roubar, de adulterar, de ter 2, 3 mulheres, de vestir um perfume de couro, de vestir uma saia, de ficar de fato e ser penetrado por outro homem. Sabe por quê? Porque o homem tornou-se um ser que passou a agradar aos seus sentimentos, à sua vontade, ao seu desejo. Ele não queria mais agradar a Deus. Ele não tem comido, ele não tinha obedecido a Deus. Ele estava agradando a Deus. Ele não estava nessa condição em que hoje nós vivemos. E qual é a condição, profeta, irmão Hernandes, que o mundo está vivendo, está aí estampado no noticiário. É guerra, é fome. É rumores de guerra.
guerra, é pai matando o filho, é filho matando o pai. É o marido matando a mulher matando o marido. É o irmão matando o irmão. Mas isso não é natural. Deus não criou a família para que a família fosse inimigo do outro. Deus não criou a família para que o marido pegasse a sua esposa e dissesse que eu não estou dizendo que é todo, uma merecida, uma prostituta, e queresse ter um relacionamento que naturalmente Deus havia proibido, que é o relacionamento anal e oral. Deus não criou o homem para o homem vestir uma saia. Deus não criou o homem para o homem ficar de quatro pés e ser penetrado por outro homem. Deus não criou o homem para ser assassino, ladrão. Quando você começa a pegar a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro histórico, quando Deus começa agora a dar vida a um caos, ela viu que governado, não tinha forma, ela nascia no terreno vivo, inanimado, não existia nada, o que só existia nesse caos não era água. Ela já estava na presciência do projeto de Deus pegar esse caos e tornar ele um paraíso. E Deus agora, ele faz desse caos um paraíso. Mas quando Deus tem esse projeto, Deus estava pensando o homem, para que o homem desfrutasse da sua criação, para que o homem se relacionasse bem um com os outros. Eu não queria o homem de maneira alguma para o homem ser assassino, para o homem ser mentiroso, para o homem ser ladrão, para o homem ser adúltero, para o homem ter prazer em vestir uma saia, para o homem ter prazer em espancar a sua mulher, para o homem ter prazer em espancar os seus filhos, para que a mulher tenha prazer em trair o seu marido, para que a mulher tenha prazer em ser desobediente e querer manipular o seu marido. Porque Deus criou o casal, Deus criou a família, em primeiro lugar o homem é o cabeça da mulher, a mulher não pode ter forma alguma lutar e querer manipular o seu marido. Não pode, nos princípios. Eu não lembro de um livro criativo, não, mas nos princípios morais de Deus. Criativo eu levo para o homem, porque Deus, em primeiro lugar, criou o homem, e criou o homem, depois cria a mulher. E qual seria agora as atribuições da mulher? Quando Adão vivia sozinho, triste sem uma companheira, Deus lhe deu uma companheira, Deus lhe deu uma mulher, ele ficou alegre, ele ficou satisfeito. Porque ele tinha agora uma companheira do seu lado. Aquela companheira que fazia feliz. Aquela companheira não é o resultado da sua necessidade de ver completar o que estava faltando em Adão. Mas hoje em dia não é todo. A maioria dos homens não respeita as mulheres que tem. A maioria dos homens quer fazer da sua mulher uma escrava. Quer fazer da sua mulher uma meretriz. Está pensando que ela é porque é um objeto descartável. E tem mulher que pensa que o marido é um fantoche, quer mandar o marido, quer manipular o marido, quer dar ordem ao marido. A Bíblia diz que a mulher não pode usar de autoridade para com o marido. A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao seu marido. Falou de jogo aberto. O que é errado é certo, o que é certo é errado. É a mulher querendo manipular o marido, é a mulher mandando no marido. Deus disse a mulher para o homem, Deus criou o homem para a mulher, para o homem, para satisfazer o desejo e as necessidades do homem. Quando Deus cria aquele casal, Deus diz assim: crescemos e multiplicamos e sede fecundos. Isso denota que antes do pecado, antes de o homem perder a sua inocência, a sua pureza,
O homem já tinha essa necessidade de ter um relacionamento com a sua companheira. Ele precisava, porque ele via os animais se relacionar um com o outro. O leão, antes do pecado, quando ele olhava para a leoa, ele não chegava perto da leoa, esperava a leoa, ficava esperando a leoa não. Ele tinha relação com a leoa. Por isso que Deus dá essa ordem, crescemos e multiplicamos. E o homem tinha essa necessidade antes do pecado. É óbvio que Adão teve relação com Eva antes do pecado. A Bíblia não diz, mas isso é óbvio. Na cronologia bíblica, o primeiro filho de Adão que aparece, ele é em Abel. Chega lá e diz, porque não fala dos homens. Como o objetivo de Deus de ter criado a família. Foi somente para criar e encher a terra. É isso que você quer. Vai mais além. E quando Adão olha para Eva, pela primeira vez que ele vê um sexo oposto, diferente dele, não tinha um espelho, mas ele sabia perfeitamente, porque ele olhava para ele assim, e olhou para a mulher e viu que aquele ser era totalmente diferente dele. Aí agora Adão olha para Eva e diz assim, essa agora é osso da minha ossos, carne da minha carne. E irmão, o homem quando pegou, perdeu a moral, perdeu a capacidade de respeitar, ele perdeu a capacidade de honrar, ele perdeu a capacidade de preservar o seu caráter, não mudou a vergonha, porque ele perdeu a primeira natureza que era inocente, que era pura. Hoje, os homens não estão ligando pessoas não, de levar a sua mulher para um motel com 10 que ficarem cada um com as suas esposas para fazer uma suruba entre elas e entre eles. A mulher hoje tem relação com o animal, o homem tem relação com o animal. Tudo isso foi uma escolha de Adão. Isso não foi a condição de Deus, não. Foi a escolha de Adão. Porque Deus havia dito a Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão passa a desobedecer a ordem de Deus, o resultado é esse aí. É o homem vestindo saia. O resultado é esse aí. É o homem roubando. É o homem explorando. É o homem ficando de quatro e sendo penetrado. É o homem, às vezes, obrigando a sua companheira a manter um relacionamento anal e oral. Eu quero dizer uma coisa, que quando Deus olha para Adão e diz assim, Eva, crescemos e multiplicamos, aí você vai ver que os órgãos apropriados para promover a satisfação e reproduzir, e que a população não ficasse somente em Adão e Eva, era o pênis e a vagina, porque na vagina, ela não é só um armazenamento de espermo. Mas na vagina você vai encontrar um óvulo. Você não vai encontrar um óvulo na boca da mulher. Você não vai encontrar um óvulo no ano da mulher. Você não vai encontrar óvulo no ano do homem. Você não vai encontrar óvulo na boca do homem. Os homens hoje, eles violam a lei natural. E qual é a lei natural de Deus? Deus olhou para Adão e disse, Adão, você é homem. Deus olhou para Eva e disse, Eva, você é Eva. Você deu o seu papel, Eva. E Adão, você deu o seu papel. O homem deu o seu papel e a mulher também deu o seu papel. Aí você vai ver lá na frente agora, Paulo, colocando agora as coisas em ordem. Paulo agora vai esclarecer qual seria o papel da mulher e o papel do homem. Mas como hoje, nesse século XXI, o errado é o certo é o errado. As pessoas não dão a mínima para a lei moral e a lei natural de Deus. O cara não quer nem
saber se Deus existe. Eu estava assistindo uma vez essa reportagem, eu não vou falar o nome, mas essa cantora, ela olhou para o céu, naquela época, ele cocaína de maconha, ela olhou para o céu, ela olhou para Deus e disse assim, eu sou assim mesmo, mas fazer o quê? Seja bem ignorante. Desafiar o Criador, desafiar Deus. Ele desafia Deus, não fica sem resposta não. Ele desafia Deus, pode ficar assim, vai morrer logo. Ele desafia Deus, não vai considerar os dias de vida da pessoa, vai ser curto. Na escola da Bíblia, não tem pessoa desafiar a Deus e morrer logo. Os imperadores romanos, muitos discipulavam a Deus. Muitos morreram jovens. Muitos morreram, mas um pouquinho de vida era mais. Sabe o que é isso, meu amigo? É suficiente a ignorância do homem pecado. O pecado não é a natureza do Pai que ele herdou. E essa natureza que ele herdou, a Bíblia diz que pelo homem entrou a morte no mundo, por isso que todos pecaram. O homem ama mais as coisas desse mundo. O homem tem prazer em desafiar, em desacatar. O homem tem prazer em violar a lei moral de Deus. Nós vivemos no século XXI em plena imoralidade, em plena depravação. Mas não foi Deus que escolheu esse caminho para o homem, não. Deus adotou o homem que vive escolha de livre-arbítrio. Na versão de Calvino, o homem não gosta desse direito. Mas vamos deixar Calvino para trás. Você tem a liberdade, meu amigo, de escolher o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo está escrito, bem-vindo à liberdade. No caminho largo você pode matar, adulterar, vestir uma saia, vestir um cuecão de couro, vestir um legal. No caminho largo você pode ter duas, três mulheres. No caminho largo você pode trair a seu marido. No caminho largo você pode trair a sua mulher. No caminho largo você pode beber sangue. No caminho largo você pode se manifestar da maneira que você acha. Por quê? Manifestar dessa maneira. Dentro do livre-arbítrio que Deus lhe concedeu. Dentro do livre-arbítrio, no caminho largo, você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode vestir uma saia, um cuecão de couro, pode ter um relacionamento anal e oral, pode vestir um fidetal, você pode vestir o que você quiser. Você pode ficar de quatro pés e ser penetrado por outro homem. Você pode fazer uma suruba com a sua esposa. Eu não estou dizendo que você faça. Eu estou dizendo que muitas vezes acontece isso. E não é de agora não, é de muitas décadas, ou milênios. Porque a Bíblia diz que tudo o que acontece hoje não é novo não. Que é antigo não é velho. Caminho largo, tem um epígrafo. Seja bem-vindo à liberdade. O caminho largo que Deus me falou é isso. É que você agora vai gozar. Se você acha que é gozar. Ele é mulher, ele é homem. Matar, roubar, mentir, adulterar, defraudar, derramar sangue, decapitar, espartejar. Sem bater, sem prazer em roubar um pode família, um trabalhador. Sem prazer em caluniar o cidadão, um pai de família, a mulher do cidadão, no caminho largo. Não existe nada que vinha proibir você fazer. Porque Jesus disse que é um caminho largo. No caminho largo você não vai bater ninguém. No caminho largo você não vai magoar ninguém. No caminho largo você não vai tropeçar em nada porque ele é largo. Você ficará à vontade, satisfazendo o desejo da sua carne, satisfazendo o desejo das suas concupiscências, fazendo o desejo
Espírito. Quem cumpre a lei do Espírito, ele não entra, não envereda pelo caminho largo, não. Quem cumpre a lei do Espírito, ele não adultera, ele não mata, ele não mente, ele não rouba, ele não é assassino, ele não é ladrão. Ele não veste um cuecão de couro, ele não veste uma saia, ele não veste um ocidental. Que entra no caminho lá, estreito, ele ama a esposa, ele não maltrata a esposa, ele não espanta a esposa, ele não maltrata os animais, não maltrata os filhos, ele não mata o pai de família para roubar, ele não rouba, ele não mata, ele não mente, ele não é mentiroso, ele não veste uma saia, um cuecão de couro. Anda pelo caminho estreito, não é mentiroso, não é roubador, não é ladrão, não é vigarista, não é podre, não fede, não é depravado. Não me respeita o cidadão, ele valoriza a vida, ele valoriza o seu semelhante. Ele tem prazer em preservar a fauna e a flora, ele tem prazer em preservar o animal. Mesmo tipo de elemento que ele pega o animal, ele joga fogo no animal, ele pega o animal e esfaqueia o animal, ele pega o animal, esquarteja o animal, ele pega o ser humano e esquarteja o ser humano. Que sociedade é essa que nós vivemos? O cara leva um Cristo desse tamanho assim pendurado, o cara leva um Cristo da boca, mas o coração dele está distante dele. Isaías no capítulo 1 diz: esse povo dominou a solidário. Eu sou meu Deus, onde é que está na minha honra? Aquele que passa a honrar a Deus é aquele que preserva a natureza, é aquele que preserva a vida, é aquele que preserva o casamento. Olha, preservar o casamento é uma coisa, é você respeitar a sua esposa e seus filhos, não é você levar, me permite a expressão, a gaia e ficar com a mulher, não. Aí o problema é seu, porque no capítulo 19 Jesus diz que o único motivo que o casamento, pela lei de Deus, dá o direito de deixar a mulher, é quando a mulher sai o marido. Mas em moral você não apoia, não. Você não vai ter apoio na escritura, não. Mas é porque tem muitas pessoas apoiando isso. Você deve estar no ar a sua carreirinha. Aí essa questão do caráter do homem. Porque nós já sabemos que está escrito no capítulo 19, me parece que de Lucas, que fizeram uma pergunta a ele: mestre, é lícito repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo? Bem, os homens gozavam as mulheres desse privilégio de deixar a mulher por qualquer motivo. Qualquer motivo. Jesus olhou para ele nessa viciância, não era assim. É por causa da dureza do coração do homem Moisés. Quer dizer, os homens insistiram muito, apertaram Moisés, oprimiram Moisés, até Moisés chegar e dar uma carta de divórcio para o povo de Israel. Aí Jesus veio com a graça agora, porque na lei o homem só podia deixar a mulher se ela adulterasse, e ela não permaneceria viva, nem ela, nem o coator, que era, me permite a expressão, que era o urso. Todos os dois seriam apedrejados. Então a mulher e o homem oposto, o que foi traída, teria agora a condição de se casar e manter contrair outro casamento. Mas enquanto ele estivesse vivo, ele não podia contrair outro casamento, até porque ele não poderia ficar, porque na lei rezava que eles dois fora de Israel seria apedrejado por esse ato perverso, imundo e desonroso, que muitos hoje estão acomodados, levando a sua gainha e ficando com a sua gainha de lado. Você pensa que não está desonrando ao Criador e a Deus, não? Se Deus cria uma lei, dando direito ao homem a deixar a mulher por esse motivo, e o cara fica, ele em primeiro lugar está desonrando a lei, e passando por desonrando a Deus, e passando por cima da lei, e Deus dá a você esse privilégio de você deixar ela casar com o outro. Agora hoje, casamento, o índice de divórcio está lá em cima. Só basta o cara olhar para uma mulher com ele já começa agora a olhar a mulher dele em casa diferente. Aí começa a ver
Amanhã eu vou correr atrás amanhã. A tua mulher todo dia da tua Eu vida. vou correr atrás de uma casa de recuperação. Tem uma casa que tem do pastor, lá em Olinda. A Bíblia aconselha que o homem deve amar De recuperação. a sua companheira, aquela que você conheceu nos seus dias, quando você era novo. Mas hoje, como o homem ele opta para o caminho largo, ele começa a ver muito respeito na mulher. Ele começa a olhar com a mulher com um olhar diferente. Muitas das vezes a mulher lá de fora é mais feia, é mais horrível. Não tem aquela educação, não tem aquele carisma. E a mulher em casa quer, mas tem uma Ah, o pecado do homem é isso aí, ó. é mais gostosa do que a de Hoje em casa. dia você não olha mais não, né? Não vou dizer que não. Olha, Por isso que o casamento do outro se acabar. eu olho para aqui. O orgulho, Agora você não posso desejar. o ego do homem, o ego da mulher. O homem não quer se humilhar a mulher não quer se humilhar o homem. A unidade do mundo. Pô, deixa já isso aqui, eu passando no lugar, o cara já tem essa mulher. Será o quê? Será o quê? Agora se você olhar assim, meu Deus, Esse pecado aí que Deus vai dar mais fácil. Aparece. é muito doido, é muito doido. Esse é o dever de casa que Paulo chama de nome da mulher. Agora só que é difícil, A mulher deve se acertar. A mulher deve honrar o seu marido na presença e na ausência. A mulher tem um dever de andar decentemente. Quando Paulo diz exorto da minha exorto e carne da minha carne, Paulo está dizendo assim, a mulher só pode mostrar os seios. A mulher só pode mostrar a roupa da sua bunda. A mulher só pode mostrar seu corpo. Amém. Porque é uma só carne. Ela pode ficar nua diante de mim. Eu posso ficar nu diante dela. Mas eu não posso permitir que a minha mulher vá com a paia que no dedo. Eu não posso permitir que a minha mulher ande com a mini saia. Dizendo que Deus não vai Mas são os valores revertidos. Quando Paulo diz é carne da minha carne e osso do meu osso, meu amigo, cada um, Paulo tem compromisso com a mulher e a mulher tem compromisso com o homem. A mulher é devedora ao homem e o homem é devedor à mulher. É por isso que o mundo está do jeito que está, de cabeça para baixo. Eu não estou dizendo que é toda mulher, que é todo homem. É mal, que a mulher está toda sua. Eu não tenho nada a ver com isso, e a Bíblia que condena lá em Timóteo. Que a mulher tem um papel dela, o papel da mulher é honrar o seu marido. E o papel do marido é amar a sua esposa. Ela pode ficar magra, ela pode ficar gorda, mas ela é a esposa com a mulher. Que na sua mocidade você escolheu ela. Se agora ela engordou, se agora ele engordou, está com barrigão, mas é seu marido, não deixa ele não, permaneça com ele. Permaneça da sua esposa. O diabo é seu filho, é astuto. O prazer do diabo é acabar com o casamento. O cabelo, olha, o prazer do diabo, a Bíblia está presente da figura do diabo. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, o diabo é mentiroso, o diabo é destrutivo, o diabo ele não tem prazer, não tem amor, o diabo ele não tem nenhuma satisfação em ver uma sociedade em harmonia. O diabo não tem prazer em ver um casamento em harmonia. Ele vai trabalhar para que aquele casamento se acabe. Eu estou assim correndo por causa do horário, muda, sabe? Eu estou correndo porque por causa do meu cachorro, tenho dois. Eu tenho um horário para vacinar e para feriar com a cachorra, por isso que eu estou. Mas eu acredito que Deus vai me dar mais tempo. Eu vou terminar por aqui. O irmão disse que o horário ali já esgotou, porque eu tenho pegado ainda 2 ônibus. Eu quero te dizer uma coisa. Para a felicidade do ser humano, para a vergonha do diabo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Você pode estar nessa condição de depravado, de assassino, de ladrão, de traficante, de roubador, de adúltero, mas Jesus morreu para te libertar.
Bíblia diz que ele recebeu na cruz todos os nossos pecados. Ele morreu pela humanidade. Ele quer resgatar, ele quer libertar. Ele quer vivificar o homem nele. Agora não depende dele não. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Ele deu a sua vida. Ele cumpriu a lei. Ele morreu, ele ressuscitou. Não está mais aqui não. Ele está à direita de Deus. Mas ele morreu pela humanidade para tirar o homem da condenação eterna. É como o nosso irmão Alexandre falou. Aqui você tem uma praia, um piquenique, um bom vinho, uma boa cerveja, uma maconha. Aqui você tem um pozinho, uma pedrinha, um cinema, um teatro geológico. Aqui você tem uma loja, aqui você tem um shopping. Aqui você pode ter 2, 3 mulheres. Aqui você pode ter 2, 3 homens. Aqui você pode vestir uma saia. Aqui você tem uma cama, uma rede, tem um hospital, tem medicamento, tem internet. Mas no inferno é o contrário. Nada disso que tem aqui que possa sustentar o homem. Quando ele precisar de um alimento, quando ele precisar de um medicamento, ele tem. No inferno não tem isso. No inferno não haverá dia nem tarde. No inferno não haverá SAMU. Haverá médicos, mas não haverá SAMU. Haverá médicos, mas não haverá hospital. É um sofrimento eterno. Pare para refletir. Eu não tenho prazer que você caia nessa situação. Eu não tenho prazer de pegar o ser humano, aquele que ele criou com o maior carinho, com o maior amor, e sacudir o cara no inferno, não, meu irmão. Por isso que Deus dotou o cara de livre-arbítrio, o cara que escolhe. Você que escolhe a vida ou a morte. Deus deixa por conta do indivíduo. Se você escolher a vida você terá. Se você escolher a morte, na morte você vai ceifar. Você vai gozar os terrores que lá tem no lago de fogo. Mas o prazer de Deus é que o Evangelho chegue a todo ser humano. O prazer de Deus é que todo homem compreenda e entenda que precisa dele, porque é o único mediador entre Deus e o homem. É o único que quer perdoar os seus pecados, quer te libertar, quer te moldar nele, quer fazer de você uma nova criatura. Portanto, onde é que está a primeira mão feliz que quer aceitar Jesus como Salvador? Fica fugindo da eternidade sem Deus. Fica fugindo do inferno, do lago de fogo, que vai ser eterno. Ah, você vai sofrer os horrores por falta de alimento. Lá você vai sentir os horrores por falta d'água. Lá você vai sentir os horrores pelo o queimar do fogo sobre o seu corpo. Você vai gritar, você vai chamar por Deus, mas a sua voz não vai ser ouvida. Porque a oportunidade é hoje. A oportunidade pode ser amanhã para você. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, Jesus está com a mão estendida. Você pode ser ladrão, traficante, roubador, mentiroso, adulto, gay, inveja. Você pode ser o que for. Ele não está olhando a largura, a cor do seu pecado, não. Ele quer que você se arrependa. Que Deus nos ajude, que nos abençoe, em nome de Jesus.